Quando a gente fala de grandes empresas e o que leva uma empresa para frente, o que não leva, eu gosto muito da ideia de compromisso. Eu sou o elo entre a maior fragilidade dessa pessoa e um alívio. Benefício. Quando a gente vê esse compromisso, quando a gente vê essa esperança, esse propósito, cara, eu vou trabalhar muito mais feliz. Eu consigo impactar mais pessoas. Faz isso de maneira sistêmica. Cria uma reunião onde você vai fazer o feedback, mesmo quando ele não precisa existir. Porque você vai se forçar a puxar algo para motivar essa pessoa, para engajar, para inspirar, e ao mesmo tempo você vai estar moldando a cabeça dela a aceitar cada vez mais feedback. Uau, incrível. Faz todo sentido. Tô adorando. Excelente. Marcos, um pouquinho antes do que a gente estava falando nesse assunto agora, Marcos, eu tenho uma dúvida aqui. A gente estava ali conversando um pouquinho antes, né, de você concluir esse raciocínio. Na verdade, era um outro assunto. Eu não quis te interromper. Ela precisa daquilo para crescer, para evoluir. Você parou para pensar nisso? Parei sim, e eu gosto muito de dizer que as pessoas elas mudam por dois motivos, ou por valor agregado ou por medo. Ou você vai ver que algo te agrega alguma coisa, você vai levar aquilo como, cara, preciso me desenvolver, preciso me capacitar, preciso olhar cada vez mais para isso e fazer um upskilling, né? Aprimorar cada vez mais as minhas habilidades, ou eu vou mudar por medo. Eu vou começar a olhar que eu estou perdendo espaço dentro do mercado de trabalho. Eu vou começar a olhar que tem pessoas muito mais novas do que eu dominando uma tecnologia que eu nem sabia que existia. É muito o que a gente fala sobre inteligência artificial, né? Provavelmente a inteligência artificial ela não vai roubar o seu emprego. Muito provavelmente alguém que saiba usar essa inteligência artificial vai. Fazer isso. Exato, porque a gente vai ter novos empregos, a gente vai ter novos postos de trabalho. É mais ou menos o que aconteceu com a internet, quando a internet chegou aqui também. Então, como que eu vou conseguir aumentar o nível de consciência dessa galera? Eu gosto muito da ideia de movimento. E quando a gente fala da ideia de movimento, é a gente falando, cara, ninguém solta a mão de ninguém. Cara, a gente vai mudar as coisas ao pouco, a gente vai começar a fazer cada vez um pouco mais de barulho, e tendo um pouco mais de barulho, a gente vai começar a mudar estruturas. Até quando a gente olha para uma empresa, como que a gente muda a cultura organizacional dentro de uma companhia? A gente tem uma pirâmide, né, quando a gente fala de empresas. A gente tem o topo da pirâmide, que geralmente é o conselho, diretoria, a gente tem o meio da pirâmide, que é o middle management, né, são ali os gerentes, alguns coordenadores, até alguns supervisores, e a gente tem a base da pirâmide, que são a grande massa de colaboradores. Existem três maneiras de você mudar a cultura de uma empresa. A maneira mais fácil é você convencer o topo da pirâmide ele vai roletar para o meio e que vai roletar para a base alguma mudança estrutural. Existe também você pegar o meio da pirâmide, esses líderes ali encabeçarem a mudança, convencerem a base e a base junto ao meio cobrar o topo por alguma reivindicação. E existe a maneira de a gente olhar para a base como um todo, reivindicar cada vez mais mudanças. Vai cobrar os líderes vão ficar tão inseguros que vão cobrar o pessoal lá de cima também, e a gente vai conseguir fazer essa mudança organizacional dentro das empresas. Para mim, a estrutura do meu projeto é a mesma coisa. Eu preciso começar a olhar para angariar patrocinadores. Cara, a gente está aqui e a gente está falando aqui com várias pessoas. Essas pessoas vão olhar para o projeto e vão falar, pô, talvez esse menino aí esteja fazendo alguma coisa positiva, talvez ele consiga impactar uma galera. Pô, vou apostar nesse projeto, vou seguir ele no Instagram, vou começar a compartilhar algum conteúdo. A gente fazendo essa comunidade cada vez mais frequente, a gente começa a reivindicar por cada vez mais mudanças. Agora, saindo um pouquinho do teórico, né? Saindo um pouquinho desse filosófico e indo para a prática. Eu tenho algumas iniciativas que eu já tenho encabeçado. Eu estou criando uma EduTech, e essa EduTech vai ser como se fosse uma Conquer, com vários cursos ali que a gente vai disponibilizar, alguns de graça e alguns pagos. Quando a gente fala de uma EduTech, a gente vai ter uma biblioteca de upskilling, que é eu fornecendo educação gratuita para essas pessoas de qualidade, ganhando com publicidade e propaganda, que é uma coisa que também vai, como a gente fala, né, responsabilidade e felicidade. É muito feliz eu ir lá aprimorar a vida das pessoas, mas a gente também precisa olhar um pouquinho para o lucro. Então eu vou olhar um pouquinho para esses dois pilares dentro da EduTech. Ao mesmo tempo, eu pego esse EduTech e levo para as empresas como um B2B. Eu crio universidades corporativas, então as próprias companhias vão pagar para que os desenhos dos treinamentos sejam específicos para a empresa delas.
Imagina você entrar dentro de uma empresa e você ouvir a história de como ela foi fundada pelo fundador, que já existe, mas a gente consegue adaptar ele de uma maneira gamificada, a gente consegue colocar cada vez mais tecnologia e deixar muito mais próximo isso, criando um passaporte dentro da empresa, onde eles vão olhar um pouquinho cada um dos princípios. Então, a primeira iniciativa para sair do filosófico e para o tangível é a EduTech, que ela vai ser fenomenal tanto para o B2B quanto para o B2C. A segunda iniciativa é a gente criar um grupo de mentorias em grupo. Eu quero pegar profissionais, quero pegar jovens que saíram uma situação de fragilidade, eu quero dar para eles um plano de como eu capacito, como eu transformo eles em novos líderes do novo mercado. Tudo isso é um valor muito acessível, que vai só olhar para a gente cada vez mais gerenciar e rodar essa roda. Então, essas são as duas coisas mais tangíveis e continuar com os projetos B2B, né? Porque eles me dão grana, eles acabam me deixando com uma segurança financeira bacana e aí eu consigo tocar os outros projetos.